Geralmente, se resume a diferença entre ser crente do Antigo Testamento e crente do Novo Testamento pela expectativa em relação à vinda de Jesus. Os crentes do Antigo Testamento olhavam para o futuro, para quando o Messias viria, enquanto ofereciam sacrifícios pelos pecados. Os crentes do Novo Testamento olham para trás, para o Messias que já veio e seus pecados foram perdoados no sacrifício definitivo de Cristo. Os apóstolos passaram pelas duas experiências. Foram crentes do Antigo Testamento e depois passaram a ser crentes do Novo Testamento. Por isso, Pedro chega até a dizer que eles creram no dia do Pentecostes, em Atos, no capítulo 11, os versículos 15 a 18. A habitação do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus era derramado sobre sobre pessoas do povo de Israel, e essas pessoas cumpriam aquilo que Deus determinava, assim como Moisés, assim como Sansão. O Espírito de Deus, ele vinha sobre o povo de Deus. Alguns homens, mulheres, pessoas que Deus distribuía o seu Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo, a partir deste dia, deste momento, veio de uma forma plena. Jesus, ele dissera aos seus discípulos, antes dele sofrer a morte e ressuscitar, Jesus disse que enviaria o Consolador para que ele estivesse com os discípulos, e esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. João 14, 17. Então, na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, o Espírito Santo, nesse momento, veio de uma forma plena. Os discípulos já conheciam e sabiam do Espírito Santo, enquanto o mundo, outras pessoas não judias, não conheciam. E isto é uma prova de que os discípulos já possuíam o Espírito Santo. Mas nós sabemos que somente após a partida de Jesus, após ele ser elevado ao céu,
o outro Consolador viria, somente após a ascensão, e para guiar os discípulos à verdade. E além disso, de acordo com o profeta Joel, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também seria derramado de uma forma universal, de uma forma a todas as pessoas, não apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos. Em Joel, capítulo 2, o versículo 28, a profecia diz que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas, derramarei meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. E quando vamos ao livro de Atos 10, 45, diz: e os fiéis que eram da circuncisão, portanto os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, pessoas que não eram judias, foi derramado o dom do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque em Atos, no capítulo 2, nós vemos o cumprimento da profecia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cumpriu-se aquilo que Jesus prometera: eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. É Ele quem vai ensinar a vocês todas as coisas. A profecia cumpriu-se nesse dia, então o Espírito Santo, depois do Pentecostes, agora o Espírito Santo passa a habitar de uma forma diferente, intensa, plena na vida de todo aquele que crê, seja judeu ou não. E os fiéis do Antigo Testamento já possuíam o Espírito Santo, senão eles não seriam crentes. Mas eles não haviam ainda experimentado a unidade do corpo de Cristo. E no momento que o Espírito Santo desceu ali no Pentecostes, ele trouxe esta unidade, iniciou-se a igreja, a todos os crentes.
Agora, os fiéis, no Pentecostes, os discípulos então foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito de Cristo glorificado, e assim eles foram batizados no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus. A diferença é esta, basicamente, a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e depois no Pentecostes, ou antes, podemos falar antes do Pentecostes e depois do Pentecostes, o Espírito Santo, antes do Pentecostes, era distribuído de forma restrita ao povo de Israel. E depois ele desceu de forma irrestrita sobre todos os povos. Se o Espírito Santo não agisse antes do Pentecostes, não haveria nenhum crente antes disso, mas já havia crentes no Antigo Testamento, até nos dias que Jesus veio, mesmo no meio dos discípulos, havia pessoas cheias do Espírito Santo. E essa vinda do Espírito Santo é quem nos proporciona iluminação na sua palavra, na palavra de Deus, no entendimento da vontade de Deus, no conhecimento de Deus, que nos convence do nosso pecado, da nossa fragilidade e que necessitamos de uma nova vida em Cristo Jesus. E Ele nos santifica, nos separa para Deus, para a sua glória, a glória do eterno. Você crê em Jesus Cristo? Você já está cheio do Espírito Santo? Ele já foi derramado. E todo aquele que crê é cheio do Espírito Santo, porque foi a promessa de Jesus Cristo. E Ele cumpriu essa promessa. E quando somos cheios do Espírito Santo, somos uma nova criatura. Somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, na Igreja de Cristo. É algo maravilhoso, glorioso, que só pode ser feito pelo próprio Deus, Espírito da verdade.